A escala da crise que a China está prestes a experimentar é muito maior do que os analistas estão imaginando. Meu nome é Sancler Leal, eu sou analista CNPI e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Mundo Trader. A China está prestes a ter a sua própria versão do crash imobiliário que atingiu os Estados Unidos em 2008, onde grandes bancos quebraram, como Lehman Brothers, e milhares perderam suas casas e a economia global mergulhou em uma recessão. A única diferença é que a crise imobiliária na China parece que vai ficar muito pior. Imagina um crash imobiliário que tomou bomba. E quem vai tomar bomba vai ser você se não der um like nesse vídeo e não se inscrever aqui no canal. Brincadeiras à parte, esse é o PIB da China desde 1960 até a década de 90. Sua economia até aí mal crescia, mas no início da década de 90, a economia da China explodiu. Ela cresceu de 500 bilhões de dólares em 1994 para quase 15 trilhões de dólares em 2021. Esse é provavelmente o crescimento mais rápido da história humana moderna. Parece quase um milagre, mas o céu não é tão azul e não tem um pote de ouro no final do arco-íris. Por trás dos números extravagantes e dos prédios brilhantes, há um lado sombrio. Um dos principais setores que impulsionava o PIB da China em todo esse crescimento é o setor imobiliário. Ele é responsável por 13% do PIB do país e gera 1/3 de sua produção econômica. Isso inclui casas, aluguel e serviços de corretagem, indústria que produzem produtos da linha branca que vão direto para os apartamentos e casas e também materiais de construção. O único problema é que a China construiu muitas mais casas do que precisava, a ponto de transformar o setor numa bolha. A China tem pelo menos 65 milhões de casas vazias, tanto quanto toda a população da França e metade da população do maior país do mundo, que é a Rússia. Só para você ter uma ideia, se morasse 4 brasileiros em cada casa, daria para todos os brasileiros morarem apenas nas casas vazias. É algo ridículo. Mas só para você ter uma ideia dessa loucura, eles criaram simplesmente réplicas da Torre Eiffel, da histórica Vila Alpina austríaca e até das vilas suecas e italianas. A única diferença entre a verdadeira Torre Eiffel e a versão chinesa é que a Copa Chinesa de Paris está vazia onde ninguém mora. Mas por que a China construiu 65 milhões de casas vazias? Como a China acabou criando a maior bolha imobiliária da história do planeta Terra? E como esta bolha finalmente está prestes a entrar em colapso? Eu vou te contar agora, após você se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo, se você está realmente gostando do conteúdo. Mete joinha aí! Você tem várias opções quando você deseja investir no Brasil. Você tem um imóvel, você tem um mercado de ações, onde você pode começar a investir com apenas alguns reais, você tem os títulos do governo, você pode colocar em um CDB, no CDI, algo que pode render juros. Você não está preocupado em que um belo dia o governo vai intervir no negócio, sequestrando o presidente de alguma empresa só porque ele disse algo contra o presidente ou contra o partido que está no poder. O nosso mercado é estável e crescemos numa geração que conseguiu realmente visualizar isso. Mas nem todos os países são assim, especialmente a China, onde o governo controla praticamente tudo. Não existe transparência e liberdade. Os grandes empresários que se opõem ao partido no poder podem desaparecer da noite para o dia e a sua empresa simplesmente ser destruída. Nada irá salvá-lo da ira do partido no poder, mesmo que você seja a pessoa mais rica do país. Até uma pessoa comum sabe disso na China. Então muitos não estão dispostos a arriscar investir no mercado de ações ou em títulos do governo, e é por isso que todos na China recorrem ao setor imobiliário. Ah, agora eu entendi! No final das contas, você não pode simplesmente economizar o dinheiro. Você tem que investir, especialmente na China. As pessoas economizam muito mais do que as pessoas aqui no Brasil, ou praticamente mais do que qualquer outro lugar do mundo. Só para você ter ideia, há mais compradores da segunda casa na China do que compradores da primeira casa. E o número de compradores da terceira casa é quase o mesmo de compradores da primeira casa. O setor imobiliário é sua melhor opção na China. Além disso, a China está isolada do resto do mundo. Um chinês médio não tem realmente acesso ao mercado de ações de fora e tirar dinheiro do país não é uma tarefa fácil. Então, podemos com confiança afirmar que o setor imobiliário é a sua única opção. Vamos voltar por um momento ao gráfico que demos uma olhada no início do vídeo. Esse crescimento sem precedentes do PIB
foi impulsionado principalmente pelo setor imobiliário, que agora se transformou em uma bolha pronta para estourar. Foi assim que as propriedades em Shenzhen e Xangai ficaram mais caras do que em Los Angeles, apesar do PIB per capita da China ser de 10 mil dólares, quanto nos Estados Unidos é de mais de 60 mil dólares. Só para você ter ideia, se essas 65 milhões de casas fossem listadas no mercado amanhã, definitivamente isso iria quebrar o mercado, mas não a economia, já que a China é simplesmente grande demais. Sua população é quase 8 vezes a população do Brasil. No entanto, isso é apenas uma parte do problema. Quando um construtor quer fazer um prédio de apartamentos na China, antes mesmo de iniciar o projeto, o construtor começa a vender esses apartamentos mesmo, antes de serem construídos, como aqui no Brasil, na planta. Usando esse dinheiro, a construtora começa a obra e no processo vende os apartamentos. No final das contas, geralmente leva anos para concluir um projeto desse tipo. Mas em virtude da economia estar crescendo e centenas de milhões de pessoas estão comprando casas, os construtores da China mal podem esperar que o projeto seja concluído. Então eles usam o dinheiro de projetos anteriores para começar projetos novos de prédio, na esperança de vendê-los nesse processo. E enquanto eles estão construindo um novo projeto, eles usam o dinheiro dele para iniciar o terceiro projeto e assim por diante. E se não houver dinheiro suficiente para iniciar novos projetos, as construtoras podem simplesmente pegar empréstimos para continuar construindo. E os bancos estão mais do que felizes em fornecer esse crédito, pois eles são garantidos por apartamentos reais, que estão em alta demanda e subindo de preço a cada ano. Então, em teoria, não há como eles falirem, porque se não puderem pagar o empréstimo, eles podem simplesmente vender os apartamentos. Para fazer isso, os construtores continuam fazendo empréstimos enormes para continuar construindo e as pessoas continuam fazendo hipotecas para continuar comprando casas. Isso te lembra alguma coisa? 2008. Essa estratégia funciona apenas quando tudo está crescendo, quando tudo está dando certo. Quando a economia está crescendo, as pessoas ganham dinheiro e continuam comprando casas. Mas o que acontece se a economia parar de crescer? O que acontece quando as pessoas são forçadas a ficar em casa por causa de algum tipo de vírus e não ganham mais dinheiro o suficiente para comprar novas casas? A resposta é simples: Evergrande. É tão estranho que as pessoas sempre suponham que as coisas vão crescer para sempre. A humanidade é louca em pensar assim. De qualquer forma, o impensável aconteceu. Um vírus chinês se espalhou pelo mundo e o governo chinês implementou uma política de zero Covid, onde forçou toda a população a se vacinar e a ficar em casa. Tempo suficiente para finalmente se livrar do vírus. Assim, os construtores chineses começaram a quebrar. Desde que as pessoas pararam de comprar casas, o dinheiro parou de entrar. Então os construtores não conseguiram terminar centenas de projetos de apartamentos que começaram antes da pandemia. A primeira grande incorporadora que começou a não pagar sua dívida foi a Evergrande. A Evergrande é a segunda maior incorporadora imobiliária da China e uma das 150 maiores empresas do mundo. Com mais de 300 bilhões de dólares em dívida, sua única esperança era um resgate do governo. As pessoas pararam de fazer os pagamentos de suas hipotecas desde que a construção de suas casas foi adiada, causando uma crise ainda maior. Mais de 220 bilhões em empréstimos podem ser vinculados a projetos inacabados. Só para você ter ideia, o governo chinês emitiu 148 bilhões em empréstimos para ajudar construtoras. E os titulares de hipotecas podem ter um prazo de pagamento maior sem que isso afete sua pontuação de crédito. O governo sabia que uma bolha estava se formando, mas estava perfeitamente bem com ela, pois ela estava impulsionando os números anuais do PIB. E agora está tentando o seu melhor para estourar essa bolha de uma maneira que não destrua toda a sua economia. Se a China será capaz de fazer isso, serão cenas dos próximos capítulos. Mas há um problema ainda maior: as pessoas perderão a fé no mercado imobiliário. Como as pessoas viam o mercado de ações e de títulos do governo como ativos não confiáveis, elas agora também verão os imóveis como um ativo não confiável e especulativo, o que significa não veremos mais
7 a 8% de crescimento do PIB a partir de agora. Isso não significa que as pessoas vão parar de comprar imóveis, mas será muito mais lento do que antes. E pode ter certeza, se a bolha estourar como aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, o crash pode ser muito pior. E em segundo lugar, se acontecer agora, a inflação global só vai piorar, pois em primeiro lugar, ainda temos que lidar com o fim da pandemia e a invasão da Rússia à Ucrânia. E fechar o gás para a Europa está causando uma crise global de energia. A economia mundial hoje em dia mal sobrevive, a Europa não pode nem consertar a sua própria crise de energia, os Estados Unidos não conseguem abaixar as taxas e estão sofrendo com uma alta inflação e um potencial crise imobiliária. Portanto, as implicações da crise imobiliária chinesa podem acabar levando a economia global a mais alguns anos de recessão, se não uma depressão. O que você acha disso tudo? Deixe aqui nos comentários e por hoje é tudo. A gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.